Continuando com a nossa série de entrevistas para o grupo Elenco Fixo, hoje eu tenho a honra, o orgulho, o prazer, a satisfação de conversar com um dos artistas mais expressivos e mais talentosos do Brasil, o Silvio Moraes. Tudo bem, Silvio? Joia, Tavanão. E você? Tranquilo. Ô Silvio, eu fico sempre emocionado quando encontro os artistas aqui de Anápolis e muito mais emocionado quando encontro com você pelo seu talento, pela sua sensibilidade e pela grandiosidade da sua obra realizada aqui em Anápolis. Para quem não te conhece, eu gostaria que você fizesse uma ligeira apresentação sua sobre você, onde você nasceu, como é a sua formação nessa área das artes plásticas. Bem, eu nasci aqui em Anápolis mesmo. Sou o filho mais novo de uma família de 10 filhos. Meu pai barbeiro, foi barbeiro, minha mãe dona de casa e gostava muito de costurar. Então somos de família muito simples, numerosa, e tive o início dos meus trabalhos aos 13 anos. Com 12 anos já rabiscava algumas coisas, com 13 eu comecei entrei na Escola de Artes Oswaldo Verano, aqui em Anápolis. Sou formado, filho de Anápolis, formado pela Escola de Artes em 1989. Certo. E depois desse período de formação, eu produzi muito para as exposições de artes, galeria de artes, para as galerias, e fazia aquele trabalho autônomo, um ateliê dentro de casa, aquela vida de artista iniciante. Então, o seu início dentro das artes plásticas foi mesmo com o professor Oswaldo Verano, na escola dele aqui em Anápolis, né, Silvio? Não, na realidade eu não conheci o Verano. Quando eu comecei a minha arte, ele já havia falecido. Ah, certo. No ano anterior. Você não chegou a ser aluno do Silvio? Não, estudei na escola Oswaldo Verano. Porque você também é muito jovem, né? E o Oswaldo Verano foi bem no início mesmo da cidade, há muitos anos atrás. Isso, eu comecei depois, se não me engano, ele faleceu em 86 e eu iniciei em 87. Não tive o prazer de conhecê-lo, não. Mas... Certo. E como que foi o seu contato com esse ramo de atividade? Como foi que você iniciou? Quem te trouxe? Como que você ficou conhecendo e criou gosto por isso? Quando criança você já não tinha uma referência, não. Aí, no andar meu pela cidade, passei por essa escola e tinha ali fora no alpendre, ali na Praça das Mães, as pessoas desenhando, fazendo desenho ao vivo, então aquilo ali me encantou demais. Parece que já estava no sangue, né? Porque quando eu vi foi uma paixão assim impressionante. É verdade. E Silvio, ao contrário dos artistas anapolinos que se dedicam às artes plásticas, que nasceram com esse talento e desenvolvem e continuam trabalhando com isso, fazem disso o seu ramo de profissão, você partiu para as artes de forma grandiosa, como são as igrejas que nós temos, não só em Anápolis, mas em vários locais do Brasil. Como foi que você criou gosto por esse trabalho grandioso que são expostos nas igrejas, como a Via Sacra da Igreja Santo Antônio, por exemplo? Tudo isso é resultado de muito trabalho, muita pesquisa, de vontade de crescer, de querer fazer muito, e de querer atender as pessoas e vontade mesmo de fazer. Porque hoje tenho trabalhos que, quando eu comecei, eu nunca imaginava fazer. Mas a minha dedicação nas artes plásticas e outros segmentos que eu também tenho feito, com publicidade, por exemplo, que foi um trabalho onde eu comecei. Tive o início pintando faixas, outdoors, trabalhei em gráfica, serigrafia, então tive várias possibilidades de outros segmentos dentro da arte. E em todos os segmentos eu via caminho que poderia tendenciar para o sucesso.
E hoje eu foquei mais na arte sacra, porque foi um ambiente que eu vivi, frequentava, frequento ainda, né? E através dali, com os meus desenhos, as encomendas, o bom gosto das pessoas pela arte sacra, dos padres, seminaristas, foi levando com que eu desenvolvesse trabalhos maiores. Mas no início eu comecei fazendo trabalhos pequenos. Certo. Você se ateve à pintura, e como foi que, ou não, você partiu da pintura, por onde você começou, e agora quais são os tipos de trabalhos que você desenvolve? Eu tive o início sempre buscando superar algumas dificuldades da época com a arte, sempre querendo superar, alcançar algo maior. Então comecei com desenho a lápis, depois passei para o nanquim, fui premiado em vários salões com desenho, e depois eu queria alcançar isso com a pintura, então passei a pintar também. E depois de ter conseguido com a pintura, eu passei para as instalações, foi onde eu ganhei o prêmio lá do Salão Napolino, uma instalação muito bacana. E então uma coisa vem puxando a outra. Uma coisa foi servindo de degrau para que a gente pudesse. E para a sua própria formação mesmo, né, Silvio? Eu queria quais são as igrejas onde você tem obras de arte aqui em Anápolis? Eu comecei um trabalho bacana na Igreja Santana, fiz lá as vias sacras da Igreja Nossa Senhora da Abadia, São Sebastião e outras mais aí. Mas na Igreja São Sebastião mesmo tem um trabalho... Belíssimo o trabalho da Igreja São Sebastião, imenso, grande, né? Mas foi um trabalho que eu comecei com o Padre Luísio e o Padre Joaquim. O Padre Joaquim da Igreja de Santo Antônio me encomendou uma via sacra em relevo, mas para que isso acontecesse eu tive que levá-lo até o Aras, onde criou um cavalo árabe. E eu desenvolvi um trabalho muito grande lá com essa técnica, né? Os relevos, pinturas com pigmentação natural. Então eu queria levar isso para as igrejas. Então a igreja Santo Antônio, ela foi o primeiro trabalho meu em igreja como em relevo. Depois fiz um trabalho em Mara Rosa, com o Padre João Luiz, que foi bem no início também. E depois disso aconteceu outras encomendas maiores, como as de Jaraguá, fachada da igreja de Jaraguá, interior, com esse trabalho em relevo. E isso não parou mais, depois desse trabalho em relevo, não parou mais. Os trabalhos de Anápolis são sempre em dimensões bem grandes. O trabalho da Praça da Morte, por exemplo, da Praça dos Romeiros, é seu também, não é? Sim. Que trabalho é aquele lá? Essa questão da dimensão das obras justamente... Ela tem a ver assim com o artista querer não aparecer, mas fazer com que a arte apareça, com que as coisas tenham valor devido às suas dimensões e seu sentido. Então, quando nós fizemos aquele trabalho lá da Praça dos Romeiros, se pensava que era um trabalho de 2 metros, e então as pessoas não estavam acreditando muito no poder político, não estavam acreditando muito. Por isso, na época, eu me lembro, tinha dificuldades para financiar a obra, porque não se imaginava que era daquele tamanho, né? Então, um artista tem uma visão muito além do que as pessoas que não estão ligadas com a arte têm, né? Então, a dimensão do monumento lá foi em 12 metros de altura. Muito grande, então, né? Se pensava que seria uma coisa de 2 metros, 3. Ele tem um título, esse monumento da Praça dos Romeiros? Monumento aos Romeiros. Monumento aos Romeiros. Aquele acontecimento que teve em São Paulo, na Via Dutra, onde morreram 59 pessoas no acidente. E 56 pessoas queimadas. Da diocese aqui, que participavam da igreja. A Pietà que está lá, né? E a Pietà, mas tem uma simbologia muito bacana. Sobre o monumento que fica na entrada de Anápolis, o do Daia. Aquele lá já é o monumento do centenário de Anápolis. Para comemorar Anápolis os seus 100 anos. Então, ele foi pensado numa dimensão também já proporcional ao espaço que
que ele está inserido ali no trevo, que é a entrada da cidade de Anápolis, o cartão postal de Anápolis, né? E ele foi pensado numa dimensão também para ele ser visto, para ser um símbolo mesmo da cidade, que, trazendo todas as características que Anápolis possui, que nós que conhecemos, estando em Anápolis, nós... São três peças lá. Você poderia descrever aquela obra? Não, são quatro elementos, São quatro personagens, quatro elementos. simbolizando os 4 pontos cardeais, né? Então ele faz uma alusão aos migrantes que vieram de fora e vieram morar aqui, vieram viver aqui. E eles trazem a bandeira e ficam aqui sua bandeira, indicando que aqui é a sua casa agora, né? E eu trouxe a discussão, o elemento fé e trabalho. Por isso, um elemento aponta para o céu, indica a fé, e para baixo o trabalho. E os outros 2 apontados para o acesso às cidades, dos braços abertos, que é uma acolhida, né, para quem chega na cidade. Certo. É muito bonito aquele monumento lá. E também os 4 pontos cardeais, valorizando aquela questão do posicionamento geográfico da cidade. Por isso, Anápolis se desenvolve economicamente, essa questão geográfica, né? Posicionamento geográfico. Certo. Além do seu talento, Silvio, que a gente sabe que tem, e ele é nato mesmo, você buscou conhecimento, né? Você se formou em... Em 2005 me formei em artes visuais, em artes plásticas, na Universidade Federal de Goiás. Certo. Aí fiz uma especialização em arte sacra e espaço litúrgico, porque tem muito a ver também com arquitetura, e gosto muito de arquitetura. Você é formado em arquitetura também? Me formei em arquitetura em 2014. Formei em arquitetura. Além do artista plástico, você também é um arquiteto. Sou arquiteto. Né? Então, Silvio, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre a sua obra, porque embora você seja uma pessoa muito jovem, você não parou mais de trabalhar e os seus trabalhos são sempre em grandes dimensões, espalhado aí pelo estado de Goiás e até fora do estado de Goiás. Para falar de mais um dos monumentos em Anápolis, eu gostaria de falar com você sobre aquele monumento ali da rodoviária, que é construído ali na Avenida Brasil, no viaduto Ayrton, viaduto Nelson Mandela. No viaduto Nelson Mandela. Como é que é a concepção daquela obra? O que significa aquele monumento lá? Aquela obra ela foi concebida para o viaduto da Presidente Kennedy, para a universidade. Então era uma coisa que já estava aprovada. Foi pensado para lá. E depois, como não foi viável para a época devido ao tempo, ele foi sugerido construir aquele projeto no viaduto da Brasil. E aquela obra são 2 elementos. Um é um A, que é o sentido de um compasso, e ele era uma proposta que eu tinha para o monumento do centenário de Anápolis. Certo. Para o monumento do centenário, tinha feito três propostas e fui convidado a pensar uma obra para o viaduto. Então levei essa ideia daquele compasso do A para essa obra do... É um A, uma letra A. É uma letra A de Anápolis. É A de Anápolis. Seria A de Anápolis, né? Uhum. Mas o A ele é um compasso bem sintetizado na forma de um compasso que traz essa questão do posicionamento geográfico da cidade. Então um elemento bem sintetizado que eu trabalhei para simbolizar a cidade. E tem um outro elemento que sustenta o A, que sustenta a cidade de Anápolis, que é a sua vocação natural de potencial econômico, a sua vocação natural. E esse elemento ele segura Anápolis, a sua vocação natural. Fica na base do A, essa. Ele fica sustentado, que precisa ter 3 bases, né? Entendi. 2 para sustentar o A e uma outra base para sustentar esse elemento. E esse outro elemento ele ergue o A, ele sustenta o A. E que nesse momento também que foi pensado,
era no momento em que a administração estava muito pujante, a administração que veio e que a gente sentiu a mudança em Anápolis. Então, essa administração, ela ergueu, mudou a cidade de Anápolis, sustentou a cidade de Anápolis. A imagem da cidade, né? Então, nesse sentido. Anápolis recebeu um carinho muito grande nessa administração, que até então era uma cidade feia, as pessoas não se preocupavam com a parte estética da cidade. A cidade ganhou uma outra imagem, aquela própria entrada ali de Brasília, que era um lugar muito feio, muito depreciativo, ficou muito bonito, a cidade ganhou realmente. Quem conheceu Anápolis uns últimos 15 anos antes da gestão aí do poder público que estava nesse momento lá, né? A gente sentiu mesmo a diferença, o quanto que Anápolis mudou. A gente poderia falar o nome mesmo, Antônio Roberto Gomide, né? Foi um dos prefeitos que teve essa visão de dar um grau na cidade, vamos assim dizer, né? Que até então uma cidade muito... em Anápolis sentiram essa diferença, sentiu que precisava de uma administração assim. Verdade. Então era um momento que Anápolis estava subindo, se elevando, né? Realçou diante do cenário do Estado, né? E tudo isso a gente queria mostrar naquele momento, que foi o momento adequado para essa obra.